E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. É aquela velha história que eu sempre falei pra você, né? Não precisa discutir. O tempo é o tempo mostra tudo. Mas eu acho muito cara de pau do governo japonês também falar esse tipo de coisa. Olha só, tá? A taxa de desemprego no Japão em novembro subiu para 2,8% em relação ao mês anterior. Desemprego, tá? Já que a recuperação econômica do coronavírus levou mais pessoas a deixar o seu emprego em busca de outros melhores, disse o governo na terça-feira. É muita cara de pau, né? Todo mundo sabendo que nesse tempo de crise, muita gente sendo demitida, as pessoas estão pedindo as contas para poder ir para outro emprego, para procurar outro emprego. Vocês acreditam nessa falácia, né? Para mim, isso aí é narrativa, tá? Conversa fiada. Ó. A taxa de desemprego com ajuste sazonal aumentou 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior, para o primeiro aumento em 6 meses. Depois que a medida do estado de emergência do coronavírus pedindo que as pessoas evitem passeios necessários foi suspensa em outubro, após a queda significativa no número de infecções. Então você já vê aí que no caso da matéria já está inconsistente, tá? O primeiro aumento em 6 meses. Antes eu já vinha gravando matéria do Ministério do Trabalho relatando o número de pessoas pedindo o auxílio do governo, né? Isso já passava mais de 1 milhão. Então já dá para você sacar que isso aí é, como é que se fala assim, é mentira. Por quê? Devido ali falando, né, que foi suspensa em outubro após a queda significativa no número de infecções. Antes disso estava bombando o número de infecções. Deu uma despencada, né? Como é que se fala assim? Agora, não tem muito tempo, né? Daqui uns 2, 3 meses atrás que deu aquela despencada. Então já dá para você sacar que tem muita coisa aí por trás que conversa fiada, né? Você vê que o governo Kishida está querendo passar um panão feio aí. Dados separados do governo, do Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência Social mostraram que a taxa de disponibilidade de empregos em novembro ficou inalterada em relação ao mês anterior, que é de 1,15, o que significa que houve 115 vagas para cada 100 candidatos. Aí mostra assim, eles falam esse tipo de coisa, falam, nossa, Japão tá bombando de emprego. Só que isso é todo um aglomerado, tá? De taxa de vagas de emprego. Igual, vou dar um exemplo. No caso, hospitais, está precisando de gente a rodo. Ele entra nessas estatísticas. Mas é todo mundo que pode entrar para trabalhar? Não, tem que ser gente especializada. Então, muitas dessas vagas de emprego precisa de pessoas especializadas. Não é qualquer, como é que se fala assim, peão, tá? Que pode entrar nessas vagas de emprego. Só que nisso o governo não relata, esse tipo de coisa o governo não fala. Então já dá para você sacar que tem muita coisa por trás, tem muita safadeza por trás, tá? O número total de desempregados em novembro aumentou em 100 mil em relação ao mês anterior, para 1,92 milhão, aumentando pela primeira vez em 3 meses, disse o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações. Você viu que antes eles falavam em 6 meses, aqui em 3 meses. Você vê como é que não há consistência? Você vê como é que existe mentira nesse meio? Eu sempre vinha relatando, tá tendo desemprego, tá tendo desemprego. Aí vinha pessoas, não tá tendo desemprego, tá tendo emprego. É aquela velha história, né? Cada um enxerga pro lado que quer, tá? Tanto que eu já venho relatando também aquelas filas dos sopões. Saiu outra matéria, não vou gravar aqui, tá? Falando do aumento de 10% nas pessoas em Tóquio que está indo nas filas dos sopões lá em Tóquio. E aí, né? Mas de qualquer maneira, eu também não estou gravando tantas matérias agora no final do ano, que minha digníssima esposa está em casa. Dá tchauzinho pro povo, amor. Né? Então, como é que fala assim? A gente está fazendo o ossode de casa, está tomando as providências para a virada do ano. Então acaba tomando tempo. Só que eu tenho acompanhado, então eu estou trazendo para você nos números. Por isso que eu falo para você assim, nem tudo que reluz é ouro. Tá certo? Tanto que já saem matérias falando sobre, como é que fala,
a escassez dos chips vão continuar até 2023. E nisso o que vai acontecer? Parte automobilística vai dar aquela segurada também pela falta de causa dos chips, parte de montagem dos carros. A venda dos videogames, no caso assim, PlayStation 5 vai continuar em falta no mercado ainda, pelo menos até 2023. Galera pagando preços exorbitantes por causa de cambistas revendendo os PlayStation 5. Então tá uma bagunça, como é que se diz, né? Mas continuando aqui, entre eles, 760 mil pessoas deixaram voluntariamente seus empregos, um aumento de 60 mil, enquanto 480 mil foram dispensados, inalterados em relação ao mês anterior, e 500 mil são novos candidatos a emprego, né? No caso de um aumento de 10 mil, no caso para os novos candidatos. Só que nesse caso de 760 mil pessoas que deixaram voluntariamente seus empregos, eles não falam que tem muitas pessoas, quando determinadas firmas, quando chega tal época da idade da pessoa, ela tem que se desligar da firma. A firma não aceita mais aquela pessoa, né? Só que é aquela velha história, conversando, né, no diálogo ali, a pessoa consegue certos benefícios, ela pedindo desligamento, em vez dela ser desligada, cara, assim, ser demitida. Então já dá para você sacar que tem muita coisa que acontece aí por trás, que o governo ele solta esse tipo de matéria, mas ele mesmo não, como é que fala assim, não explica os pormenores. O que é isso? É safadeza pura. Mas continuando. O aumento no número de desempregados indica que mais pessoas estão procurando emprego, isso é claro, está desempregado, né, em melhores condições, e é considerado um reflexo do recente número menor de casos de coronavírus e o aumento econômico, disse o funcionário do governo a repórteres. É aquela velha história, né? Confia. Analistas do setor privado também disseram que casos diários de coronavírus caindo para cerca de 250 ou menos no mês do relatório, em comparação com um pico de mais de 25 mil no verão, ajudou a dar aos trabalhadores uma visão mais otimista de perspectivas para a economia doméstica. Vocês acreditam nisso também? Por que eu falo esse tipo de coisa? Todo mundo está sabendo que o pau está comendo. Quem que vai trocar de emprego nessa altura do campeonato? Só quem tem reserva no bolso, que vai poder trocar de emprego. Senão, fica muito difícil. A não ser que a pessoa já tenha, como é que se fala assim, feita entrevista em outro lugar e fala assim, agora eu preciso cumprir meu aviso para poder pular de emprego. Aí a pessoa faz, só que nisso ela entra na estatística de desempregados, claro, porque ainda não foi admitida no outro serviço. Mas, nesse intermeio, quem que é o doido que vai ficar fazendo esse tipo de coisa? Como é que se fala assim? Vai dar um tiro no escuro. Por isso que eu falo, tem muita coisa assim que realmente tem que se tomar cuidado. Megumi Wada, pesquisador do Instituto de Pesquisa DAIO, disse que o aumento na taxa de desemprego de pessoas na idade entre 15 e 24 anos e 35 a 44 anos mostra que as pessoas se abstiveram de mudar de carreira, começaram a procurar novos empregos. Sim, até porque muitas delas foram demitidas, né? Então, como é que se fala assim? Não tem muita história. Por que eu falo isso? Para quem acompanha o canal há mais tempo, por isso que eu peço para as pessoas, né? Se inscrevam no canal, né? Deixa seu like, eu amo seu like, tá? E clica no sininho para você receber as notificações do canal. Só um exemplo desse tipo de coisa que eles estão tentando passar ali. A Jal e a Ana, quando eu estava com aquela crise muito grande do coronavírus, elas não podiam fazer voos. Estava tudo fechado. Então como é que vai fazer voos? Só que elas tinham que pagar o salário do funcionário. E não tinha como. Porque não estava tendo, como é que se fala? Não estava tendo voos. Então não estava entrando dinheiro. E as duas empresas ficaram no vermelho. Aí o que elas fizeram? Elas abriram espaço para os funcionários que queriam procurar um segundo emprego. Eles deram essa liberdade para as pessoas fazerem isso, para poder aumentar sua renda de alguma forma. Claro que existiam algumas certas restrições.
tanto no caso da Jal como no caso da Ana. Só que elas deixaram as pessoas fazerem esse tipo de coisa. Então, dependendo, a pessoa pode migrar, falar assim, não quero mais isso, o outro emprego está melhor, e vai. Acontece. Tá. Então tem muita coisa assim que não está sendo explicado. Só que tem muita coisa que já aconteceu antes, para quem acompanha o canal, né, está muito bem informado nesse ponto. Que essas medidas servem para isso também, tá? Para mudança de carreira. A taxa de desemprego ajustada sazonalmente para o primeiro grupo de idade teve um aumento de 1,1% em relação ao mês anterior, enquanto o último subiu 0,3%. Não dá para esquecer que o primeiro grupo de 15 a 24, muitos deles, dependendo, ficam de arubaito. Tá. E aquela velha história. Foi cortado o arubaito, entra na estatística de quê? Desempregados. Até porque 15 anos não pode trabalhar formalmente. É das 8 a 5 sem zangueô. Não é 15 anos, 16 anos, né? Então, já dá para você sacar que tem muita coisa por trás aí que o governo solta as falácias, mas ele mesmo não explica as coisas. Então, aqueles desavisados que não analisam as coisas acabam ficando para trás e acreditam nessa narrativa toda. Olhando para o futuro, o ADA disse que o mercado de trabalho deve se recuperar, liderado por melhorias no setor de serviços presenciais, como o setor de hospedagem e restaurantes, que estão enfrentando escassez de mão de obra, à medida que mais pessoas saem de casa. É porque o governo está tentando emplacar a campanha Go to Travel. E nisso o que vai acontecer? As pessoas vão começar a viajar mais. Só que com essa história do Omicron agora, só Deus sabe o que vai dar. Tá? Mas é aquela velha história. Os hotéis, eles fizeram um corte de pessoas muito grande. Porque não tinha como manter essas pessoas sem hóspedes. E agora com as pessoas voltando a sair de casa, vai precisar de pessoas para trabalhar ali. Da mesma forma que o governo ele está alugando quartos de hotel para as pessoas fazerem as suas quarentenas, porque o governo ele não ia construir um prédio só para fazer aquilo ali, a quarentena do povo. Não, ele usa os quartos de hotel para isso. Só que precisa de quê? Precisa de pessoas para trabalhar no hotel. E nisso vai aumentar o emprego para esses setores, porque foi o setor mais afetado por causa do coronavírus. É a parte turística e hoteleira. Isso é fato. Então você vê assim, tudo que eles estão falando não é novidade. Se você parar, fazer um retrospecto de lá para cá, é lógica. Para este ano, o número de reservas de trens-bala, no caso assim, o Shinkansen, e aviões está aumentando, indicando que mais pessoas planejam voltar para suas cidades no feriado de Ano Novo, né, e Natal, que já foi, disse o ADA. Se a campanha Go to Travel for retomada, a demanda no setor de serviço terá um novo impulso. É aquilo que eu acabei de explicar agora há pouco, disse ela. Referindo-se a um programa de subsídios do governo previsto para começar em fevereiro, para impulsionar o setor do turismo doméstico afetado pela pandemia. O programa foi suspenso em todo o país em dezembro do ano passado, após um aumento no caso dos vírus. No setor de hospedagem, serviços e alimentação, bem como o setor de atacado e varejo, o número de trabalhadores sem ajuste de fatores sazonais continuou a cair em relação ao ano anterior, mas o ritmo de queda desacelerou, indicando melhorias nos seus setores de trabalho, informou o funcionário. Então já dá para você ter ideia. Indicou um ritmo menor de queda, mas ainda está tendo queda. E essa queda o que significa o quê? Desemprego. O número de trabalhadores em serviços de hotelaria e restaurantes caiu 190 mil. Então são 190 mil pessoas em relação ao ano anterior no mês do relatório, após uma queda de 440 mil marcada em outubro. Então já deu para você sacar também a quantidade de pessoas desempregadas. Enquanto o número, no caso do atacado e do varejo, caiu 120 mil ano a ano, após encolher 320 mil em outubro. Então já dá para você sacar
que tem muita coisa por trás aí, tá? E que o governo tá dando uma camuflada assim, para tá passando pano geralzão. Isso só não foi pior, tá? Porque o governo ele tem aquela ajuda para as empresas para manter o emprego das pessoas. Porque se não fosse isso, o número de desempregados seria muito maior. Você pode ter certeza disso. Enquanto isso, o número de trabalhadores na indústria de telecomunicações e nas atividades de transporte e correio continuou a aumentar, aumentando em 9,3% e 5,5% em relação ao ano anterior, respectivamente. No caso do correio, tá, existe uma pequena divergência aí, porque a Japan Post, tá, que todo mundo sabe, que é a empresa de correio aqui do Japão, ela fez uma limpa. Tá? Ela fez uma limpa assim muito feia. Ela demitiu um bocado de gente. Ela fez uma reestruturação ali. Ela demitiu um bocado de gente e mexeu no salário. Eu ia falar diminuir, tá? Não, mas ela mexeu no salário, né, das pessoas. Japonês, mas não pode diminuir o salário no Japão. Pode. Não da forma assim, diminuir o salário por hora, mas ela corta horas de serviço. Tanto que tem serviços que já não entregam mais no sábado. Tá? Então, isso diminuiu o número de pessoas que trabalhavam no sábado. O que é isso? O que quer dizer? Corte. Tá? Então, já dá para você sacar que tem muita coisa que não é explicado aí, que eu estou passando para você já. Os dados mais recentes mostraram que um total de pessoas trabalhando permaneceu inalterado em relação ao mês anterior, em 66,24 milhões com ajuste sazonal. Não fez muito, como é que se fala assim? Se aumentou o número de desempregados, como é que permaneceu inalterado o número de pessoas trabalhando? Não faz sentido. Por isso que eu falo para você, tem que se tomar cuidado com o que você escuta aí. Tá? Se você parar para analisar essa matéria de cima e embaixo, você vai ver que tem várias inconsistências nessas matérias. Então, tome cuidado com o que você escuta aí. Mesmo que você leia por aí, analise. Tá? Pelo amor de Deus, analise as coisas. Para você ver como é que, por A mais B, que existe muita falcatrua nesse meio. Tá certo? Mas é aquela velha história. Tem emprego? Tem emprego. Tem anúncio de emprego? Tem anúncio de emprego. Mas é aquela velha história. Aí eu pergunto para você, o que é grande contratação? O que é realmente contratação? O que é reposição de pessoas? Reposição de pessoas é aquela, sai uma pessoa para se colocar outra. Então é aquele número de vagas, 1, 2 vagas. Não passa disso. Tá? Mas precisa de 5, 6, 7, 8 pessoas. Aí sim uma grande contratação. Porque não tem como uma fábrica assim, 5, 6, 7, 8 pessoas saírem de uma vez. Pode existir a possibilidade, mas é muito raro, muito remoto para fazer uma reposição. Nisso aí sim a firma está expandindo, a firma está crescendo. Aí sim é contratação. Diferente de reposição de pessoas. Então tem muita coisa que você tem que tomar cuidado. Tá? É igual no caso, um grande exemplo, Murata. A não ser que abra uma nova fábrica da Murata, todos esses anúncios de emprego da Murata não são expansão, são recolocação de pessoas. Então você vê que existe uma rotatividade de pessoas nesses locais muito grande. A não ser que na fábrica da Murata em Izumo, na fábrica da Murata em Fukui, eles tenham construído um novo pavimento, um novo pavilhão, no caso que seria um prédio novo. Aí sim são grandes contratações. Caso contrário, não. É só reposição. Então, nesse caso desses locais, você vê que a rotatividade de pessoas são muito grande. Aí eu faço a pergunta de novo. Por que com uma firma que paga bem, ambiente climatizado, tem uma rotatividade de pessoas tão grande? Fica a pergunta. Tá? Então é aquela velha história, onde tem fumaça tem fogo. Mas eu não vou levantar esses questionamentos aqui, até porque já trabalhei na Murata, sei como é que a coisa funciona, tá? Então eu sei como é que a banda toca lá. Mas como é que se fala? Então realmente tem que se tomar cuidado, tá? Com esse tipo de
de matéria. Não estou falando, como é que eu falo assim, que igual que o governo está salientando que está aumentando. Não estou falando que está errado esse tipo de coisa. Eu estou falando que eles deram certas informações que os próprios números deles não batem com as informações que eles estão batendo. Tá certo? Então tem que realmente tomar cuidado com isso. Mas é isso aí, família. Eu não gravei essa matéria, mas já saiu, tá? Tá na NHK. Quem quiser dar uma procurada lá, só ir lá. O governo já anunciou aumento pro verão, tá? Da eletricidade. Ele não falou do gás, mas ele falou da eletricidade. Por quê? Que ele vai... Diz o governo que eles vão trabalhar com a taxa de segurança de menos 3% para geração de energia. E ele está falando que no verão, como o verão está aumentando muito o calor de ano a ano, mais pessoas estão usando o ar-condicionado, então vai gerar mais custos com eletricidade. Então já dá para você sacar que, como é que se diz? Pode ser que o bicho pegue. Então, se você quiser ver essa matéria aqui no canal, posta aí nos comentários, tá? Ela saiu ontem, tá? Mas como ontem eu estava estou eu não gravei, então deixei para lá. Mas já estou te dando aqui já a dica da matéria. Se você quiser ver essa matéria no canal, posta aqui nos comentários, por favor. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.